Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Oliveira e nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você responder questões de cálculo com mais facilidade e mais tranquilidade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vem comigo! Eu ouço muito meus alunos reclamarem, tá? Que tem dificuldade com matemática, que os assuntos não entram na cabeça deles. Mas o que eu percebo é que quando o assunto tem cálculo, independente de ser matemática, química, física ou biologia, já tem uma certa resistência. E aí você termina de explicar o assunto, aí o aluno fala: professora, eu não entendi nada. Então eu vou dar para vocês algumas dicas que eu sempre uso quando eu vou responder questões de cálculo e até então tem dado certo. E eu espero que diminua essa resistência que vocês têm com questões de cálculo, né, com conteúdo de cálculo, porque isso acaba tornando o assunto muito mais difícil do que ele realmente é, ok? Para responder a questão de cálculo, como qualquer outra questão, você precisa prestar atenção na leitura e na interpretação do texto. Isso porque você precisa entender o que é que a questão está te pedindo. Inclusive, tem um vídeo sobre interpretação de texto, eu vou deixar aqui nos cards, quem quiser pode dar uma conferida. Então, não adianta você saber fazer o cálculo, mas se você não entender o que a questão está te perguntando, a casa caiu porque você vai responder errado. Calma aí, eu estou desejando que você responda a questão errada? Não. Mas normalmente é isso que acontece quando a gente responde a questão sem prestar atenção. Ler com cuidado, gente, é importante para vocês não perderem informações relevantes do texto, tá? Segundo, não ter que ler a mesma questão 2, 3 vezes. Então, você leu com cuidado, fez a interpretação direitinho, agora você faz o quê? Vai lá no enunciado e grifa os dados que você vai precisar para fazer o seu cálculo. Essa é a segunda dica. Isso é importante porque geralmente as questões elas têm um enunciado longo, tá? Com palavras rebuscadas, principalmente as do Enem, para as questões parecerem muito mais difíceis do que realmente elas são. E apesar de não serem tão difíceis assim, elas acabam confundindo a gente. E aí a gente vai para a terceira dica, que é: depois que você grifou, né, a parte relevante lá da sua questão, você vai retirar do enunciado só os dados que você vai utilizar para fazer o seu cálculo. Como no enunciado tem muita informação que você não vai utilizar para fazer o seu cálculo, isso pode acabar te atrapalhando. E quando você anota a parte, só os dados, só aqueles dados que você vai precisar, isso te ajuda a raciocinar e a pensar com mais clareza e fica mais fácil você identificar qual é a fórmula ou qual é a conta que você vai precisar fazer para responder aquela questão. E quando você faz isso, o que é mais bacana ainda é que, além de ajudar no seu raciocínio lógico, isso vai diminuir e muito o risco de você usar valores errados para fazer o seu cálculo. E a terceira dica é nada mais, nada menos que saber o conteúdo, gente. Então, para você conseguir responder uma questão, você precisa, pelo menos, ter noções básicas sobre o conteúdo. Então, não dá para você pular a teoria e ir direto para os exercícios, porque você não vai ter bagagem para responder as questões. Bom, eu vou responder aqui na prática, mostrar para vocês como é que eu retiro os dados, né, do enunciado da questão, que às vezes é um enunciado grande, com várias informações, para contextualizar, né, a questão, mas às vezes tem informação que, às vezes não, geralmente tem bastante informação que você não vai utilizar no seu cálculo, e isso pode acabar te atrapalhando. Então, vou te mostrar aqui como é que eu retiro só as informações que são realmente relevantes para a gente responder a questão. Certinho? Então, vamos lá. O gráfico abaixo representa a porcentagem de notas obtidas por uma sala de 50 alunos na prova de ciências. Sabendo que as notas variam de 1 a 5 e que para a aprovação foi necessário que o aluno obtivesse notas maiores ou igual a 3. Qual a quantidade de alunos aprovados? Então, o que ele quer saber? O que é importante aqui nessa questão? A quantidade de alunos que foram aprovados. Então, os dados relevantes são esses aqui, ó, que eu acabei grifando de vermelho. Então, quem foi que passou? Os alunos que tiraram nota maiores ou igual a 3. Então, eu vou identificar aqui no gráfico quais são esses alunos e qual foi o percentual. Então, só esses dados aqui que são importantes para mim, para resolver essa questão. Então, vamos lá. O primeiro dado que eu preciso colocar aqui é a quantidade de alunos. Então, total
total de alunos da turma são 50 alunos. Certinho? Então, vou somar aqui, ó, o percentual de todos os alunos aprovados. Então, os que foram aprovados foram aqueles que tiraram nota igual ou maior que 3. Então, os que tiraram 3 corresponde a 15%. Os que tiraram 4 corresponde a um total de 14%, certo? E os que tiraram 5 foram apenas 7%. Então, agora aqui, eu vou somar, né, o total aqui, vou somar o percentual total de alunos que foram aprovados, que dá, então, 15 mais 14 mais 7% dá 36%. Então, eu sei que 36% dos alunos passaram, então, 36%, agora eu preciso saber quanto é que é 36% de 50 para encontrar o total de alunos que foram aprovados. Então, eu vou calcular 36% de 50 alunos. Então, vai ficar, para calcular o percentual, eu vou fazer o... Para calcular o percentual, eu vou calcular 0,36 vezes 50, que é igual a 18. Resposta correta, letra B. Então, de 50 alunos, apenas 18 alunos passaram. Perceberam como fica muito mais fácil quando você retira os dados, né, importantes para você responder a sua questão, para você fazer o seu cálculo, isso te confunde menos e diminui o risco de você acabar anotando um dado errado, né, e acabar errando a resposta. Vê quais são os assuntos que você tem dificuldade, ou até mesmo aqueles assuntos que você nunca estudou, que não sabe nada, que tem zero conhecimento. Pega, comece a estudar esses assuntos do zero, vai corrigindo a sua dificuldade aos poucos, porque às vezes você acha que o problema está especificamente em um assunto que você está estudando naquele momento, mas na verdade a sua dificuldade ela já é decorrente de uma deficiência que vem sendo acumulada de anos anteriores. E o que é que acontece? Isso dificulta a sua aprendizagem e a sua evolução, não só em matemática, mas em outras disciplinas como química, física, biologia, que também tem muitas questões de cálculos, ok? E a quarta e última dica, mas não menos importante, é praticar. Então, responder bastante questões, fazer bastante exercícios, isso vai te ajudar a identificar quais são os assuntos que você está bem, quais são os assuntos que você precisa estudar mais, e assim você vai aprendendo, vai evoluindo e vai ganhando confiança. Fazendo um resumo rápido, o que é que você precisa fazer para responder uma questão de cálculo? Primeiro, ler com cuidado para fazer a interpretação correta. Segundo, grifar as informações relevantes do texto. Terceiro, anotar os dados que você vai precisar para fazer o cálculo. Quarto, estudar os conteúdos. E quinto, praticar resolvendo questões para você fixar o conhecimento. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que ele ajude aí nos estudos de vocês. Vocês podem também enviar sugestões de vídeo para gravar. Se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram. Beijo grande e até a próxima!